Tá, a gente parou no corpo proveniente. Não, é mais claro. Tá. É o seguinte, eu preciso de alguém para ler, porque minha dicção não é muito boa, cara. De boas. Quer que eu Só leia? que, tipo assim, mudou o assunto, mudou o parágrafo, tem que parar, porque senão vai avacalhar, entendeu? Tá. E depois dessas coisas, ó meu nus, pois Ó, também eu me... importante notar, eu mencionei aquela questão do daimon pessoal, aqui mencionou que meu nus, né? Ou seja, Poimanes é o nus do Hermes. Pode tocar pra frente. Pois também eu mesmo estou apaixonado pelo discurso. Porém, o Poimandres disse: isso é um mistério escondido até este dia. Pois a natureza, tendo se misturado ao homem, trouxe um espanto admirabilíssimo. Pois ele, tendo a natureza da harmonia dos sete, sobre os quais eu disse a ti que são do fogo e do ar, a natureza não esperou, mas imediatamente gestou 7 homens, segundo as naturezas dos 7 regentes, macho, fêmeas e superiores. E depois dessas coisas, ó Poimandres, Aqui é importante notar, né? O discurso foi ouvido, né? Ele recebeu o logos, portanto. Né? É sempre interessante notar que receber o logos e receber o nus são coisas diferentes. Receber o logos vai te conectar com a vida e te possibilitar receber o nus. Receber o logos tem a ver com o ouvido, né? A escuta, faculdade passiva, e receber o nus tem a ver ali com a visão, né? Faculdade ativa. Então você ouve, entende e vê. Né? O mistério escondido até esse dia, né? O mistério está oculto, né? Ele será ali revelado, portanto ele será visto. Né? Aqui os 7 regentes são do fogo e do ar. Né? Antes eu tinha mencionado que há toda uma controvérsia se os planetas são do fogo do ar, do éter, natureza do éter. Aqui no texto fica bem claro que eles são do fogo e do ar. No caso, porque o Demiurgo que fez ele é o Demiurgo do fogo e do ar. Né? O homem ele tem em si, no caso, harmonia, não só as qualidades dos planetas, né, mas a harmonia delas, no caso, ou até mesmo a perfeição de todas elas. Sabe, o homem nesse sentido ele é universal. Né? Na natureza nada é tão universal quanto o homem. Nada é tão completo quanto o homem, no caso. 7 regentes, obviamente, são 7 planetas da astrologia, da astronomia ptolomaica. e depois dessas coisas, ó Poimandres, pois cheguei a um grande desejo e anelo ouvir. Não saia do assunto. E o Poimandres disse: mas fica quieto. De modo nenhum, expliquei o primeiro discurso a ti. Eis que faço silêncio, disse eu. Portanto, notar que o silêncio ele é o local ali de recepção do ensinamento. O silêncio é um local vazio, né? E, portanto, ele é o receptáculo para o logo. Por isso que se deve fazer silêncio. Então veio, como eu disse, o engendramento dessas 7 desta forma. Com efeito feminina era a terra e a água fertilizadora, porém do fogo era a prova de maturação. Do éter, a natureza recebeu o pneuma e produziu os corpos conforme a aparência do homem. Porém o homem de vida e luz veio a ser em alma e mente, de vida a alma, e de luz a mente. E todas as coisas do mundo sensível permaneceram assim até o fim de um período e até as origens das espécies. Tá, ele está citando o engendramento do corpo, no caso, e o engendramento ali do homem enquanto corpóreo, né? Enquanto aquilo que está no corpo. A terra, no caso, vai ser justamente os ossos, né? A parte mais, como que eu posso dizer, a carne até que vai ser uma conjunção entre essa água fertilizadora e a terra. Sabe, os fluidos serão essa água fertilizadora, o esperma, que é muito importante, né? Inclusive o Platão no Timeu, ele vai dizer que é a semente dos deuses, né? O esperma divino que vai
que eu posso dizer, dá ao homem a medula da qual os ossos se formarão, né, o crânio. É até interessante notar. As partes do seu corpo que tem mais carne são as partes menos importantes, por assim dizer, que teriam ali menos dessa semente divina. Sabe? As partes que têm menos carne seriam as mais importantes. Então, o crânio não tem muita carne, sabe? E ele é esférico, né? Então seria a parte mais perfeita. E, né, o Platão vai dizer que, enfim, a semente dos deuses, né, o esperma divino, ele forma os ossos, né, então ele forma o crânio e ele desce pela coluna, né? Então ele forma a coluna, ele vai, obviamente, se depositar no osso sacro, né? E a partir disso ele vai gerar o corpo, os outros ossos e da vitalidade desses ossos vai se gerar carne, né? E depois disso a pele. Obviamente, os órgãos também serão gerados, né? O cérebro, principalmente, né? Ele vai perpassar através de todos os nervos, etc., né? O próprio corpo. Por isso que, inclusive, que ele vai ser tido como a parte mais nobre do corpo humano. Além de ser a parte que está acima e além de ser a parte que está ali no crânio, que é esférico e é frio, né? O crânio é frio, porque tá longe ali do fogo, que eu já vou explicar o que é. E a respiração deixa o crânio gelado, por assim dizer, possibilitando o pensamento para além ali das vicissitudes do calor, que vai estar relacionado à irascibilidade, à ira, ao desejo, etc., né? Enquanto o frio vai possibilitar ali o pensamento racional, por assim dizer, né? E vai ser ali, portanto, o topo do homem, né? O cérebro e a cabeça. O Aristóteles vai colocar o coração, né? Só que o coração, ele é um órgão mais central, né? Ele bombeia a vida por todo o corpo, né? Inclusive através da própria respiração. Então ele está associado ao espírito, ao pneuma, né? O sopro vital que você recebe, sabe? O coração seria o assento dessa pneuma. O Plotino, né, vai falar que é tanto a cabeça, o centro, quanto o próprio coração. Inclusive ele vai ser bastante a favor de falar de coração, porque o coração é justamente a morada, o assento da pneuma e também o assento do nous, né? Nous, ele pode ser tanto o topo da cabeça quanto o interior do coração, né? E importante notar, né? Pneuma, né? Justamente a respiração, portanto, bombear do sangue, né? Da vida, sabe? Então, por isso que tá associado. De lá que vem a vida, do coração que vem a vida, né? Por isso é associado com a pneuma, que é o sopro vital. E o coração, como eu já falei, não vou repetir, um órgão que tem funções ali condicionadas pela respiração. Tá. O que é o fogo? Fogo tem a ver com a digestão, tá? Tem a ver ali com o estômago, né? E também tem a ver ali com a ira, com essas coisas. Ele meio que sobe do estômago pro coração, por assim dizer, e aí ele causa sentimentos ruins, né? Entre esses dois existe o diafragma, que é o firmamento que separa nessas coisas de cima, né, que seria o coração, que seria o cérebro, etc., das coisas de baixo, que seriam ali o estômago, as partes sexuais, no caso, aquilo que tem a ver com digestão e os desejos mais baixos, né? É importante notar também que sobre aquela questão do coração, o coração, né, dentro do simbolismo astrológico, ele está associado ao olho, que é o que está associado também ao nous, né, à visão, portanto. Então, por isso o coração também é associado ao próprio nous. Essa questão do fogo aqui como prova de maturação, também tem outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, né, que ele não tem a ver só com digestão, ele também tem a ver com crescimento. Tá? Então você cresce, você se desenvolve por conta do fogo. Tá? O seu corpo se desenvolve por conta do fogo. E quando você vai ficando velho,
né? Esse fogo vai acabando, seu corpo vai murchando, ele vai morrendo aos poucos, ele vai ficando frio, entende? Até que ele eventualmente morre. Então, o fogo também tem essa característica dentro da fisiologia dessa época, no caso. Tá. Do éter, a natureza recebeu o pneuma e produziu os corpos conforme a aparência do homem. No caso, o pneuma vai ser ali esse sopro de vida. No caso que você vai receber. O sopro aqui, na cosmologia hermética, ele seria uma coisa posterior à alma. Mas não vou explicar isso aqui agora, porque senão vai ser uma divagação enorme. Mas não acha que é o mesmo sopro do cristianismo. O sopro do cristianismo é o espírito, ele está acima da alma e ele muitas das vezes vai ser relacionado ao luz. Nem acha que esse sopro aqui é a vida, o zói, né? Vida e luz. Não acha que é sopro e luz. Não é. É uma coisa mais fisiológica, muito mais fisiológica. Porém, o homem de vida e luz veio a ser em alma, psique e mente, né, nus. Intelecto, né, devia ser traduzido como intelecto. De vida a alma e de luz a intelecto. E todas as coisas do mundo sensível permaneceram assim até o fim de um período e até a origem das espécies. Então você vai ter essas duas qualidades no homem, a vida e a luz. Quando o homem ele descende, né? E aqui é importante notar, a gente tratou do homem fisiológico. A parte superior do homem fisiológico é essa pneuma que ele recebe do éter. Que dá, inclusive, a aparência de homem. Né? A aparência de homem seria ali justamente o corpo humano mesmo. Né? Aquilo que habita o corpo humano, que é a alma, no caso, que é esse homem transcendente à matéria, né? É o que vai ser vida e luz. E quando descende, a vida se transforma na alma e a luz vem a ser o luz. Né? Então a alma vai ter o discurso, né? O logos, né? Toda a função racional dela, mas também vai ter suas funções emocionais, também vai ter suas funções relativas à memória, suas faculdades do saber, etc, etc, etc. O nous não, o nous vai ser o intelecto mesmo, ele vai condicionar em sua parte mais baixa a percepção, né, sensível, e em sua parte mais alta ele vai condicionar a percepção de Deus. Tá? Então, por isso que ele é relacionado à luz, porque a luz é o que se vê. Tá? E a alma, né, é interessante notá-lo, também está relacionada à própria vida, porque quando a alma deixa o corpo, né, o corpo morre. Sabe? Aí a gente poderia até entrar num debate, se é o corpo que expira e a alma sai, que é uma posição bem platônica, até, ou se a alma sai e o corpo que expira. Eu acredito que é o corpo que expira e a alma sai. No caso, que ele perde esse sopro vital, e aí a alma é encontrada ali pela morte, né, pela frieza, pela rigidez, né, por aquilo que é oposto à vitalidade mesmo, que está ali no corpo, e aí ela sai do como Platão deixa exposto no Fedon, no caso. Mas é importante que relembrar, né, o que a gente viu na chamada passada, que é a questão do que o homem ele é tanto imortal quanto mortal. Então a alma e o intelecto eles são imortais, né, e o corpo ele é mortal. Então isso aqui que foi produzido aqui pela própria natureza, acabou, vai morrer. Aí o resto vai, consequentemente, transmigrar.
Escuta o resto, o discurso que queres escutar. Cumprido o período, a conjunção de todas as coisas foi solta pela vontade de Deus, pois todos os viventes, sendo macho, fêmeas, separaram-se conjuntamente com o homem e vieram a ser os machos em parte, e a fêmeas semelhante. E Deus logo disse uma palavra santa: crescei em crescimento e multiplicar em multitude todas as criaturas e obras. E o sensato reconheça-se sendo imortal e reconheça que a causa da morte é o Eros e reconheça todos os seres. É importante aqui notar, o homem e a mulher eles se separam. O que isso vai causar? Vai causar o eros, dá o desejo sexual. Né? Só que esse desejo sexual é dúplice. Ele pode ser utilizado produtivamente, né? E ele também pode ser utilizado, como que eu posso dizer, tanto por prazer mesmo, sem reprodução, né? Quando você também pode interpretar aqui, na medida em que ele fala não apenas reprodução no sentido de você reproduzir crianças, né? Mas você também reproduzir obras, na medida em que você faz coisas ruins, né? Isso é um malefício. O Eros é um malefício. Por quê? Porque o Eros é o resultado da queda humana. Ele não é só o resultado da queda humana, mas ele também é a razão pela qual o homem caiu lá no início, né? Pois ele se enamorou com a imagem de natureza. E que inclusive aqui vai ter um mandamento, né? Tem um mandamento, a palavra santa é um mandamento, né? Que você tem que reproduzir obras e descendentes, no caso. A reprodução ali de obras, né, seria o homem continuar performando ali suas atividades de artífice, né, da mesma maneira que ele foi demiurgo, da mesma maneira que o demiurgo que criou os planetas foi demiurgo, da mesma maneira que Deus foi demiurgo, né, o homem enquanto ser imortal, ele faz sua demiurgia, ele traz perfeição ao mundo, ele tem boas obras. Questão de reconhecer, né? Reconhecimento aqui é noias, né? É aquela palavra que a gente discutiu lá no início do diálogo, né? Que é voltar para si mesmo, sabe? É uma forma de conhecimento que volta a si mesmo, que é um consigo mesmo, né? Ou aqui no caso, né? É você conhecer a natureza das coisas, conhecer o porquê que as coisas são assim, o que as coisas são. Né? Você não se iludir, né, como as coisas se apresentam para você, né? Mas você saber o que elas realmente significam, tanto a nível moral, né, ético, né, quanto a nível, como que eu posso dizer, do científico mesmo, do conhecer mesmo. Então, esse mandamento, assim, ele é tanto ético quanto científico, sabe? Quanto gnóstico, por assim dizer. Isso ele tendo dito, a providência, através de Eimarmene e da harmonia, fez as misturas e estabeleceu os engendramentos, e todas as coisas se multiplicaram segundo a espécie. E o que tem reconhecido a si tem vindo ao bem especial. Porém, o que tem amado o corpo proveniente do engano da paixão, esse sendo enganado, permanece na escuridão, sofrendo sensivelmente as coisas da morte. Porque tanto de seu erram os ignorantes, de modo que se privam da imortalidade. Ei, pareces não ter refletido sobre as coisas que ouviste. Não disse a ti para compreenderes, compreendo e lembro-me, e agradeço ao mesmo tempo. Se tivesse compreendido, diz-me, por que são dignos da morte os que estão na morte? Porque principia a escuridão tenebrosa do corpo familiar da qual a natureza procede, da qual, por sua vez, o corpo se compõe no mundo do qual a morte é irrigada. Importante notar, principiar a escuridão, né, tem a ver com aquilo que eu falei, de você utilizar o eros gerativo para o mal. Né? É você, ao invés de você proliferar em sentido figurado, né? Você proliferar boas obras, coisas boas, no caso,
virtudes, você começa a proliferar vícios. Você começa a proliferar coisas que são, obras que são ruins, né? Em razão disso, é dito que você principia essa escuridão tenebrosa, né? Ou seja, que você traz ela a você mesmo e aos outros, né? Por isso que você acaba recebendo essa condenação. O corpo familiar tem a ver aqui com oikos. Oikos quer dizer casa, né? O corpo que se habita, tá? É por isso que é utilizada essa expressão corpo familiar. Familiar também tem a ver ali com o seu nascimento, ou seja, justamente o corpo que você nasce, o corpo que lhe é dado, que lhe é atribuído, por assim dizer, né? Tem até aquela ideia lá de oikos daimon, né? Seria o seu demônio, o seu daimon familiar, por assim dizer, né? Também está associado com isso, apesar de que tem uma explicação astrológica para o termo, né? Mas essa questão do familiar, ela tem muito a ver ali com o teu nascimento, né? Enfim, acho que deu para entender. Importante notar que a natureza, ela enegrece. Porque a natureza aqui, ela vai repetir o mesmo processo que ela fez com o homem superior, com o homem inferior, né? Na medida que você principia a escuridão, na medida que a natureza vem e ela te enegrece, e ela entra em conjunção a ti, na medida que você se encanta pelas coisas do mundo inferior, né? Você também se degenera, você se torna obscurecido, né? E você acaba se tornando, deixando de ser um homem, se tornando um animal. O Platão, inclusive, vai atribuir essa queda do homem, né, à geração de animais. No final do Timeu, Platão vai, se eu não me engano, no final do Timeu mesmo, Platão vai dizer, né, que os animais eles foram ali criados à imagem de homens que tinham certos vícios, por isso eles são inferiores a nós. Ei, compreendeste corretamente. Porém, por que a palavra de Deus tem aquilo que o que compreende a si mesmo vai para si? Disse eu. Porque de luz e vida se consiste o Pai de todos, do qual tem se originado o homem. Dizes bem, falando. Luz e vida é Deus e Pai, do qual veio a ser o homem, do qual veio a ser o homem. Logo, se aprenderes que ele sendo vida e luz, e que desses vens a ser, para a vida novamente irás. Essas coisas o Poimandre disse. É importante que notar, compreendeste corretamente, né? Renoissas orthos, né? Orthos é reto, né? A mesma raiz de ortodoxo, né? Opinião reta, opinião correta. Renoessas tem a ver com a questão do enóia, né? Que eu expliquei, a reflexão. Ou seja, é uma reflexão correta, né? A tradução aqui não está muito boa, tá? Porque é dito. Porém, porque a palavra de Deus tem aquilo que o que compreendeste a si mesmo volta para si, né? Volta para Deus, tá? Ou para porque aqui está parecendo que aquilo que compreende a si volta para si mesmo. Isso está certo em certo sentido, né? Porque é o verdadeiro lugar do homem. E é importante notar aqui que voltar para si é is auton chori, né? Que é chori, também tem a ver com a palavra chora, que é espaço, né? Mas também significa ir, né? No caso aqui seria tipo voltar para um espaço do qual você estava e não está mais, né? Existe essa imagem dentro dessas palavras, né? E é importante notar que esse texto aqui ele é bem imagético, ele brinca com as palavras e ele fala isso expressamente, né, algumas vezes, né? Inclusive interpreta palavras que ele mesmo usa como palavra Deus, né? E outras palavras, né? Então é interessante levar essas interpretações em consideração. Isso aqui se associa assim àquilo que o Platão fala no Timeu, que é a Cora,
né, que seria ali o espaço no qual as coisas são fabricadas. Então, se você estuda Platão, é interessante essa expressão para você, essa palavra de Deus, essa palavra santa para você, né, o que compreende a si mesmo volta para si, né? Volta aqui, como eu tinha dito, para Deus, né, para Deus que é vida e luz, e a pessoa que, enfim, compreende a si mesmo vai voltar para a vida e para a luz, né? É isso que o texto quer dizer, né? Compreender a si mesmo noessas elfon, né? Então, tem a ver, enfim, com luz, né? Só para, acho que isso fica bem claro, né? Mas só para não deixar dúvida alguma. Mas ainda, dize-me, como para a vida eu irei, ó meu nus? Disse eu, pois Deus diz, o homem sensato reconhecerá a si mesmo. Então nem todos os homens Importante notar aqui, ele está fazendo uma alusão de Deus é a vida e a natureza é a morte. Então nem todos os homens possuem nus? Ei, bendize falando, achei-me eu mesmo o nus junto aos santos e bons, e aos puros e misericordiosos, aos devotos, e a minha presença vem a ser uma ajuda, e imediatamente conhecem todas as coisas e apaziguam amorosamente o Pai, e engrandecem, bendizendo e cantando hinos ordinariamente para ele com ternura. E antes de entregar o corpo à própria morte, odeiam as sensações, tendo visto as atividades delas. Melhor eu mesmo, o nus, não permitirei que as atividades, quando atacam o corpo, sejam levadas a termo. Sendo atalaia, fecharei as entradas das atividades viciosas e obscenas, cortando fora as recordações. Importante notar que isso aqui no caso, você selar os sentidos, né? Essas atividades, no caso, são os efeitos ali malignos do corpo, por assim dizer, né? Energemata. Importante notar, né? Vai haver uma distinção entre os noetikoi e os logikoi, né? Os logikoi são aqueles que apenas têm a compreensão racional das coisas, né? Que, enfim, entendem as coisas pelo logos e são incapazes de entender as coisas pelo nous, né? Pelo intelecto. Isso realmente aqui existe, né? Existem aqueles que não são capazes de ver, né? Justamente porque eles são dados ao corpo, né? E eles estão, de certa forma, condenados a uma perdição. Tá? A não ser ali que eles, enfim, sejam piedosos, sigam a lei, etc., mas que eles não vejam, né, eles possam receber ali alguma bênção divina. Mas, de regra, o Logikoi, ele não enxerga as coisas divinas, ele pode até ouvir, mas ele não vai entender, ele nunca vai ver. Né? Isso é problemático para ele, né? Porque ele não vai poder retornar à vida. Né? E os Noetikoi, eles sim recebem um nus. Né? É interessante notar que por mais que você tenha essa qualidade em você, né, o nus e também o logos, né, você, porque você também tem razão, você também é um ser racional, né, você recebe é dito que você recebe o logos e recebe o nus, recebe o logos de Deus que te dá ali a vida conforme você segue ele e vê, né, e pode eventualmente retornar. Ver a si mesmo, no caso. E o nus, no caso, você meio que recebe a verdade, você meio que é iluminado, sabe? Então, por mais que você tenha essas qualidades, né, é dito que a função salvífica delas fica latente e é atualizada ali pelo Poimânico, né, pelo pastor de homens, pelo Daimon pessoal, né, que te revela as coisas. Porém, quanto aos insensatos e viciosos, e aos maliciosos e invejosos, e aos cúpitos e assassinos, aos ímpios, estou distante, cedendo lugar ao daimon vingador, que quando aplica a agudez do fogo, assalta o homem sensivelmente e principalmente o prepara para as ilegalidades, para que ele ganhe muitos açoites. Também não descansa dos muitos desejos, tendo concupiscência, e insaciavelmente lutando em trevas. Prova isso, e o fogo aumenta sobre ele acima da completude. Interessante notar que isso aqui seria o análogo, seria o conceito hermético de inferno, né? Você ser assaltado por esse daimon que, ao invés de te
redimir, no caso, né, ao invés de dar logos e nus, né, ele vai ser um Cacodaimon, ele vai vir para te perturbar. Enfim, te açoitar, te fazer sofrer, te fazer você se tornar o tirano da República de Platão. Né? Você se entregar completamente aos desejos, você sentir aquela força daimônica em você e se entregar completamente, se perder totalmente em ignorância e em trevas. Né? E é importante notar aqui que o fogo, né? O fogo ele é o quê? Ele é o desejo. Ele sempre vai queimar cada vez mais forte, de maneira com que essa alma vai alcançar um sofrimento muito grande. Ensinaste bem todas as coisas como eu queria, ó Nus. Ainda, porém, fala-me sobre como acontece a ascensão. Sobre essas coisas, o Poimandres falou. Primeiramente, deveras na dissolução do corpo material, entregues o próprio corpo à mudança e à aparência que tinhas, vem a ser e manifesta. O costume inexficaz entregas ao daimon, e as sensações do corpo voltam para as fontes delas mesmas, vindo elas a ser partes e novamente compondo-se na energia. Também a ira e a concupiscência vão para a natureza irracional. É o semelhante ao que os Osmos falam, né? Os Osmos falam que você tem que entregar esse corpo a Rei Marmene, mesmo entregar esse corpo a esse mundo, né? E se voltar a Deus. Né? É isso que ele quer dizer, no caso. Que é basicamente retornar ao estado primordial, no caso, né? Você descansa esse corpo ele vai voltar à sua origem, né? Mas consequentemente a parte mortal também volta. E assim, move-se o homem doravante para cima através da harmonia das esferas planetárias. A primeira zona entrega a energia aumentativa e diminutiva. Importante. Lua, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Né? Cada um desses planetas é uma esfera, né? É um céu diferente, e a cada um é atribuído uma potência e vícios. Né? É dito que quando o ser humano ele descende, ele pega características desses planetas. No caso, o homem ele descende por um arrefecimento da sua própria alma, que perde ali seu manto de fogo ou luz, né? Ele descende ao mundo e vai assumindo esse novo manto, que é esse manto astral, né? E quando ele chega abaixo ali dos governadores, né? Ele já está revestido ali pelos astros, com esse corpo astral, por assim dizer. Né? Então, a cada esfera planetária, né, ele perde uma dessas qualidades que ele adquiriu, que aqui não são qualidades boas, tá? São qualidades ali que justamente que aprisionam o homem. Esse corpo é chamado também de tenda, no sentido de que ele é um abrigo provisório. É interessante notar que existem, enfim, exercícios aí, rituais, etc., herméticos, para. Não necessariamente estão no texto, eu estou falando que existe, para você, o que eu posso dizer, buscar se despir, né, desse manto, né, astral. A primeira zona, a Lua, entrega a energia aumentativa e diminutiva, e a segunda, Mercúrio, a maquinação dos maus, dolo inoperante, e a terceira, Vênus, o engano licencioso e inoperante, e a quarta, Sol, a ostentação primacial desvantajosa, e a quinta, Marte, a presunção insana e a audácia da aventura, e a sexta, Júpiter, os recursos maus e inoperantes da riqueza, e a sétima zona, Saturno, a mentira ardilosa. É interessante notar aqui que essas características realmente são atribuídas aos planetas dentro da astrologia. A Lua rege as marés, né? Mercúrio, no caso, vai reger ali sua mente, suas operações mentais, etc. Por isso que ela está relacionada à maquinação daquele que engana o outro, aquele que é um estelionatário, etc. Né? A fala que engana também, etc. Esse engano licencioso está inoperante. Só um momento. Do Vênus que eu tenho que ler aqui no original, deixa eu achar. Olha aqui, olha aqui. Reptimetiques, né? Que tem a ver com a alma concupiscível, cara. Nossa!
Tô vendo que isso aqui tá errado, velho. Não, pior que toda vez que eu li, velho, é que eu não cheguei a ler essa parte no grego, mas toda vez que eu lia, eu ficava, cara, eu tenho quase certeza que essa tradução tá errada, pelo menos a parte de Vênus mesmo. Mas a questão aqui, no caso, é que esse engano licencioso inoperante, né, seria aquela concupiscibilidade que te deixa, como que eu posso dizer, inoperante, sabe? Que é aquele vício, aquele prazer que te deixa congelado para fazer qualquer outra coisa, sabe? Qualquer coisa boa, te deixa meio catatônico, sabe? Não exatamente uma catatonia, mas tipo, ele é como sei lá, jogar videogame. O cara tem sente prazer em jogar videogame, ele joga videogame, joga videogame, joga videogame, aí quando ele sai disso ele fica, sabe? Ele não tem vontade mais de fazer nada. Seria mais ou menos isso. Tá relacionado com ventos, por isso tá relacionado com compulsibilidade. Sabe? Mas pode ser qualquer coisa, pode ser gula, né? Pode ser qualquer prazer ali, no sentido bastante agradável, doce, sei lá, uma coisa meio taurino, né? Mas também pode ser sexo, coisa do gênero. No caso do ostentação primacial desvantajosa, é porque o sol tem a ver com orgulho, né? A presunção insana da ausácia da aventura, né? Justamente ali os impulsos marciais, né? A raiva, esse tipo de coisa. Depois, inclusive, eu vou pegar esse trecho aqui e vou traduzir, entendeu? Vou corrigir essa tradução para ficar mais inteligível, porque isso aqui realmente não é uma tradução muito boa. Nessa parte aqui, né? Tem outras partes da tradução que é muito melhor que, sei lá, da Polar, mas nessa parte aqui em específico, né? Não é bom. A sexta, os recursos maus inoperantes da riqueza, né? Ou a avareza, né? Porque o Júpiter está relacionado à riqueza. E a sétima, a mentira ardilosa, né? Que também está associado ali a Saturno. É aquela mentira que, como que eu posso dizer, envenena, por assim dizer, né? Esse ato essa falsidade que envenena e aprisiona, no caso, de certa forma relacionado a Saturno. Pode continuar. E quando se desnudar das obras da harmonia das esferas planetárias, vem a ser na natureza ogdoática, tendo a própria potência e canta com os seres hinos ao Pai. Mas ainda os presentes se regozijam com a presença desse, e tendo sido assemelhado aos companheiros, houve também algumas potências cantando hinos com uma voz prazerosa acima na natureza ogdoática. E quando em ordem sobem para o Pai, eles se doam em potências, e vindo a ser potências, vêm a estar em Deus. Tá, uma coisa aqui, natureza ogdoática, é o oitavo céu. Ah, mas no oitavo céu tem as estrelas fixas, e aí só que as estrelas fixas são tormentadores, a gente vai ver isso mais pra frente, né? Sim, essa é uma das interpretações, porque o oitavo céu é o céu estrelado, né? E as estrelas, no caso, as constelações, né? Signos, né, da astrologia, eles são vistos ali como, e as estrelas fixas, enfim, as estrelas fixas em geral, são vistas ali como tormentadores, né? Porque eles infligem a você coisas ruins, né? Mas aqui não. Aqui o oitavo céu tem a ver ali justamente com que derrota os tormentadores. São ali as potências divinas, né? Que quando você ascende ao oitavo céu, você é investido. Entende? Você se desnuda, né? Você tira esse manto astral, né? E aí você é investido, né? Você é revestido por essas potências, que são 10. Né? Depois eu coloco aqui, eu listo elas para vocês nos comentários. Tá, então, enfim, quem tá ali no oitavo céu Inei é o pai, né? E aqui é interessante notar, tem a oitava e a nona, né? A nona é justamente quando você vai ao pai, né? Você chega na nona, né? O nono céu, o céu sem estrelas, o céu onde só tem Deus, né? Então, o que esse texto tá falando aqui, no caso, é que quando, enfim, você tem essas coisas que Neo, né, elas se doam em potências, né? E aquele que ascende vem a ser uma potência, vem a ser estar revestido com essas potências, eles vêm a ser estar a Deus. Então eles são investidos do oitavo céu, né? E são direcionados ali para o nono céu, que é, enfim, encontro com Deus. Pode continuar.
Acho interessante recomendar ao ouvinte. Tem outra citação da oitava no livro, não sei se são só essas duas, que é no livro 13 sobre a palingênese, no mesmo capítulo que ele comenta sobre as 10 potências, lá no verso 15, que ele vai falar assim: como Poimandres revelou a Ordoada, a oitava, filho, bem procedes em liberar a tenda, pois estás purificado. Existe também outro texto que é o discurso sobre a oitava e da nona, que está na biblioteca de Nag Hammadi. Ele está muito fragmentado. Ele é bem ruinzinho de ler, mas eu acho que vale a pena dar uma lida nele sobre essa questão da oitava e da nona. Vale a Que pena, na... se quiser, a gente até pega isso aqui e lê ele depois desse texto que ele é curtinho. Sim, sim. Seria interessante. E falando em Nag Hammadi, é, existe relação entre essa oitava e a oitava do valentianismo mesmo? Não, o oitavo do Valentianismo é outra coisa. Não, o Dodo lá é uma coisa diferente. Porque vai ter a ver ali com os pares, né? As exígias. Sim, Então, não pode falar. quando fala de jogo do Ádrigo ou qualquer outro tipo de numérico, na maioria dos sistemas gnósticos, né, você vai estar se referindo aos éons, que são como posso dizer, a plenitude divina, no caso que ele vai se desdobrando. No gnosticismo existe algumas seitas que elas têm uma coisa semelhante ao do hermetismo, que é você ascender essas 7 esferas planetárias. Se você pegar, por exemplo, o Orígenes no Contra Celsius, ele vai citar alguns fragmentos, eu acho que eram dos Ofitas, agora não vou me lembrar, onde cada potência que eles iam superando, né, cada astro que eles iam superando, eles pediam a bênção desse astro que dava uma virtude em relação a eles, né, e, e eles acendiam a próxima. Aí, Se eu não estou enganado, cara, no Periarcon, o Origins propõe uma coisa semelhante. Ele não diz que é uma coisa, ele diz que é uma coisa que falam, assim, ele não chega e dá essa opinião como opinião final, mas ele coloca sua opinião como de interesse, sabe? Que você arrefece, né? Você desce, absorve as qualidades dos ácidos, etc. Só que ele faz isso no contexto também de que anjos têm parte na criação e tal. Mas é interessante porque o Origins menciona também essa opinião que está dentro do contexto hermético, porque, pô, tanto o Origins quanto os gnósticos quanto os herméticos estavam em Alexandria. sim, o ambiente é o mesmo. Entendi, obrigado. Tá. Até outra coisa que o pessoal confunde muito, inclusive a tradução da Polar confunde, é a questão de que eles associam isso com o Gdoda do Egito, né? De Hermópolis? Não vou me lembrar de qual cidade que era, né? Que era aqueles 4 Neteru lá. Mas a princípio não tem nada a ver, não. Se vocês quiserem, eu posso pegar a citação aqui do Origem só para mostrar. Manda. Tá, pera aí. Deixa eu pesquisar aqui. Aqui eu achei, ó. Celso então volta aos 7 demônios arcontes, cujos nomes não são absolutamente dados pelos cristãos, mas creio eu são transmitidos pelos ofitas. E eu mesmo encontrei no diagrama que adquiri para este estudo uma ordem semelhante à de Celso. Dizia que o primeiro é figurado sob a forma de um leão, mas não cita o nome que estas pessoas realmente muito ímpares lhes dão. Verifiquei que o anjo criador celebrado nas Santas Escrituras, segundo este pérfido diagrama, é Miguel em forma de leão. Depois Celso diz que o segundo é um touro, o diagrama que eu tinha dito ser Suriel em figura de touro. Para Celso, o terceiro é um anfíbio que emite silvos horríveis. Para o diagrama, este terceiro é Rafael em forma de dragão. Depois Celso afirmava que o quarto tem uma forma de águia. O diagrama dizia que é Gabriel. E ser este ser em forma de águia. Celso afirmava em seguida que o quinto tem o semblante de um urso. O diagrama dizia que ele é nomeado de Tautabaote. É o ser da forma de urso. Em seguida, Dias Celso conta entre si que o sexto tem a aparência de cão. O diagrama afirmava que era Taote. Celso afirmava, enfim, que o sétimo tem um semblante de burro e se chama Tafabaote, ou
Onoel. Constei no diagrama que aquele que chamam de Onoel ou Tartaraote realmente tem uma forma de burro. Julguei bom dar essas indicações precisas para não parecer que ignoro o que Celso pretendia saber e para provar, nós cristãos temos... Tá, aí ele vai falar o seguinte, né? Ele vai fazer as citações aqui dos diagramas que ele achou. Ouço o que eles aprenderam a dizer, uma vez passada, o que eles chamam a barreira da malícia. As portas dos arcontes eternamente fechadas, concorrentes. Rei solitário, venda de cegueira. Esquecimento inconsciente, eu te saúdo. Primeiro poder, guardado pelo espírito de providência e pela sabedoria. Fui enviado por ti puro, já fazendo parte da luz do Filho e do Pai. Que a graça esteja comigo. Sim, Pai, que ela esteja comigo. Eis aí, conforme eles, aonde começa a Ogdoad. Depois, eles aprendem a dizer atravessando o que chamam Yaldabaoth. Ó tu, primeiro e sétimo, nascido para dominar com firmeza, Yaldabaoth, razão soberana da pura inteligência, obra-prima do Filho e do Pai, traga um símbolo marcado como imagem de vida. Abri para o mundo a porta que tinha fechado para a tua eternidade, e encontrando novamente minha liberdade, atravesso o teu império. Que a graça esteja comigo. Sim, Pai, que ela esteja comigo. E dizem que os astros brilhantes está em simpatia com o arconte em forma de leão. Acreditam igualmente que depois de se ter atravessado o Yaldabaoth, chegado a Iá, deve-se dizer, ó tu que presides os mistérios ocultos do Filho e do Pai, brilhas durante a noite, Ial, segundo e primeiro, mestre da morte, quião do inocente, eis-me aqui trazendo o símbolo da submissão de meu espírito, disposto a atravessar teu império, pois por uma palavra viva, levei de vencida aquele que vem de ti, que a graça esteja contigo, Pai, que ele esteja comigo. E aí ele vai falando dos outros arcontes, ele vai citando aqui a citação de cada um. Não, perfeito, perfeito. Mas foi muito pertinente. Onde no Contracelso está isso mesmo? Ele tá no livro 6, no capítulo, entre o capítulo 30 e 31. Você pegou o livrinho da Paulus, né? Sim, tô pegando aqui o PDF da Patrística, volume 20. Agora toca pra frente. Isso é o bom final aos que têm tido gnose, ter sido divinizado. De resto, o que pretendes? Já que recebeste todas essas coisas, não vens a ser guia aos dignos, a fim de que o gênero humano, através de ti, por Deus, seja salvo? Importante notar aqui, né? Hagathon Telos, né? Bom final. Ou final do bem, né? Final quer dizer também perfeição, tá? Quer dizer completude, né? Nesse sentido, que o texto deixa entender que a divinização é o final, é a completude do homem, né? É a mesma coisa aqui de teoses, né? A palavra que, tirando a declinação, é teoses. Quase o mesmo significado que você tem no cristianismo. E isso vem da gnose, né? Do conhecimento, é o conhecimento específico de Deus, né? Não é o conhecimento das coisas, é o conhecimento de Deus. Na oitava, né? Onde você já vai ter, enfim, essa soberania sobre o mundo inteiro. Aí na nona você tem o conhecimento de Deus. Quando disse essas coisas a mim, Aqui, ó. Já que recebeste todas as coisas, já que recebeste todas as coisas, né? Ou seja, na oitava, meio que ele recebe o conhecimento de todas as coisas, mas também soberania sobre todas as coisas, né? E ele conhece Deus e se torna Deus, né? Essa soberania meio que é reforçada por isso. Mas você também pode interpretar de que apenas quando ele se torna, quando ele recebe essa soberania, mas o conhecimento de todas as coisas ele vai se dar na oitava, né? Porque é lá que você recebe as potências para tal, né? E porque são dois níveis, né? O conhecimento das coisas e o conhecimento de Deus, muito semelhante ao que acontece no origianismo, por sinal. Primeiro você tem o conhecimento dos logoi, depois você tem o conhecimento de Deus, né? Então você tem a Jerusalém celeste, que ela está
aonde ela está localizada no istmo, né? No estreito ali entre as coisas corpóreas e incorpóreas, que é o céu das estrelas fixas, que é o Algdoda, né? E lá você, nessa Jerusalém Celeste, você vai conhecer as coisas naturais, né? Os logoi. E as essências das coisas naturezas, os logoi. E depois disso você vai rumar a sabedoria divina, né? Você vai meio que entrar em Deus, sabe? E se tornar um com ele, né? E aí Deus vai ser tudo em todos. Enfim, é bem semelhante ao que tem no origianismo isso daqui. E aqui é interessante notar também, né? Que ele fala, de resto o que pretendes, tá? Você foi divinizado, beleza, você foi um com Deus, não, beleza, o que mais? E aí? Né, já que recebeste todas as coisas, não vens a ser guia dos dignos, a fim de que o gênero humano, através de ti, por Deus, seja salvo? Ou seja, você foi salvo, você foi divinizado, né? Você tem um dever ali de ser guia para os homens. É isso que Hermes é. Hermes é para nós o que o Poimandres foi para ele, né? E aquele que alcança ali a vida e a luz, aquele que recebe a gnose, né? É o que é igual a Hermes, né? Ele vê ser guia do gênero humano. Aqui tanto a função teológica de Hermes, né? Que é a deidade que guia o gênero humano, tá? Todo o gênero humano, né? Ele é o pastor de homens pra gente, né? Ele é o Poimandres pra gente. E também a questão do Hermes enquanto ser humano, né? Enquanto ser humano, ele vai ser um mestre, ele vai ser um professor, no caso, que vai nos ensinar essas coisas, que vai transmitir essas coisas para nós. Ele é o primeiro entre os homens e o último entre os deuses, nesse sentido. Né? O mais próximo de nós, por assim dizer. Associando a hierarquia de Celeste, enfim. É a função de intermediário, né? Mas bora tocar pra frente. Quando disse essas coisas a mim, Poimandre se misturou às potências. E depois que eu agradeci e louvei o Pai de todos, fui liberado, tendo sido investido de potência e tendo sido ensinado por eles sobre a natureza do todo e sobre o grandíssimo espetáculo. E comecei a apregoar aos homens a beleza da devoção e da gnose. Ó povos, homens terrenos, vós que tendes vos entregado à bebida forte e ao sono e ao desconhecimento de Deus, sede sóbrios. Mais ainda, cessai vós que vos intoxicais, e vós que sois vencidos pelo sono. Importante notar. Devoção aqui é eusébia. Né? Eusébia também quer dizer piedade. Né? Eu raramente falo devoção, geralmente falo piedade, porque é uma tradução melhor, na minha opinião. O hermetismo ele vai ele ter duas coisas muito importantes, que é o nomos e a eusébia. Né? Sem essas duas coisas você não consegue nada, você não consegue ser salvo. Né? Qualquer um ele pode seguir isso, né? Você não precisa de gnose, só precisa de logos. Né? Eusébia ali é a piedade, né? Você de todo o coração amar a Deus e querer conhecê-lo e amar também os outros seres e querer o bem para eles e salvá-los, etc. Ter boas obras, isso é piedade, né? E o nomos é você seguir as leis ali proferidas por Deus, né? Aqui por Hermes, né? A gente já tem aqui os mandamentos, né? Você cessar o consumo de vida forte e o sono, que é basicamente essa embriaguez daquele que é voltado para o corpo. Né? A bebida é uma coisa muito boa, sabe? É toda euforia, etc. Mas no fim das contas ela deixa o homem lento. Né? O homem fica com uma fala mansa, mole, desarticulada, entende? A parte mortal dele adormece, portanto, e a parte mortal dele fica ali ativa, tomando parte nos prazeres e, enfim, isso impede sua transcendência, isso vai acabar, enfim, levando o homem a um destino obscuro, né? A gente não quer isso. É por isso que ele vai mencionar a intoxicação e o sono. A intoxicação pelos prazeres, né? Pelas sensações, né? E o sono como resultado disso, né? O sono das partes superiores. Pode Porém, continuar. porém, os que ouviram seguiram unanimemente. E eu disse: por que vós vos tendes entregado à morte, já que tendes a autoridade de obter a imortalidade? Mudai de mente, vós que caminhais no erro,
e que comungais com a ignorância. Mudai da luz tenebrosa e obtende a imortalidade, deixando a corrupção. Metanoessate, mudar de mente, mudar de nus, trocar de nus, no caso, mudar o estado onde seu nus está, né? É sair da percepção dos sentidos e ir para reflexão, no caso. Aí eu lembro que eu falei que o nus também rege os sentidos, então, enfim, se refere a isso. Mas também é só mudar sua atitude também, etc. Pode ser nesse sentido também, mas enfim, eu prefiro ler achando que tem alguma coisa do que ler achando que não tem nada, mas na realidade tem. E os que depreciaram entre eles afastaram-se, entregues ao caminho da morte. Porém, os que rogaram para serem ensinados se lançaram aos meus pés. E eu, os tendo erguido, vim a ser guia do gênero humano, ensinando as palavras como e por qual maneira eles seriam salvos. E semeei neles as palavras e foram instruídos da água de ambrósia. E quando se aproximou a tarde e começou o raio do sol a se pôr totalmente, pedi-lhes para agradecer a Deus. E, tendo cumprido a ação de graças, cada um foi para o seu próprio leito. E que inclusive ele dá algumas descrições rituais, né? Porque o ritual de ação de graça, etc. E a questão da partilha de alimentos, né? Que em relação à ambrósia tem conotações rituais, sim. Apesar do primeiro significado ser ali justamente você vai estar tomando parte no logos do Hermes e depois você vai escutar, né? Ser instruído para depois você ver. Beber ser nutrido da água de ambrósia seria você já, como que eu posso dizer, se tornar um noticor. E eu registrei a benfeitoria do Poimandres em mim mesmo, completando também todas as coisas sobre as quais desejava me deleitar, pois o sono do corpo veio a ser sobriedade da alma, e a oclusão dos olhos uma visão verdadeira, e a minha quietude, impregnada do bem, e a extração da palavra, os produtos das boas coisas. Porém, isso aconteceu comigo, tendo recebido do meu nus, isto é, Poimandres, do Logos da autoridade, vim divinamente inspirado da verdade. Por isso eu dou um elogio a Deus Pai, de toda a alma e força. Isso aí, quem prestou atenção na Cal consegue interpretar isso aí com a maior facilidade, né? Sobriedade da alma é o sono do corpo, né? A questão da quietude, né? O que mais? Enfim, acho que vocês conseguem interpretar. Elogio quer dizer bem dizer, né? É um hino que bendiz a Deus. Santo é Deus e Pai de todos. Santo é Deus, cuja vontade é cumprida pelas suas próprias potências. Santo é Deus, que quer ser conhecido e é conhecido pelos seus. Santo és, que tens constituído por ti os seres com a palavra. Santo és, cuja toda a natureza produziu uma imagem. Santo és, que a natureza não formou. Santo és, o mais forte do que a potência. Santo és, o maior do que toda proeminência. Santo és, o melhor que os louvores. Recebe os sacrifícios racionais da alma e coração, dedicados a ti. Uma coisa que tá errado isso aqui. Não é sacrifício racional, não. É palavras em forma de sacrifício. Sacrifício em palavras. Sacrifício racional, não. Dedicados a ti, ó inexprimível, ó inefável, tu que és chamado em silêncio. Ao que se solicita que não sejamos destituídos da gnose referente à nossa essência. Consente a mim e me investe de potência, iluminarei os que estão na ignorância do gênero humano, meus irmãos, mas ainda teus filhos através dessa graça. Por isso, creio e testifico, eu vou para a vida e luz. Bendito és, Pai. A tua humanidade quer consagrar contigo conforme entregues toda a autoridade a ela. Importante notar, sacrifício em palavra, tá? É um tema comum no hermetismo, onde você faz o elogio, em vez de você oferecer um sacrifício animal, por exemplo, ou oferecer comida, por exemplo, você oferece em palavras, né? Isso tem algumas razões, né? Se você for ler
o discurso perfeito, né? Você vai encontrar ali uma dessas razões que isso não tem nada para oferecer a Deus, né? E você canta para ele através de palavras, você reza para ele através de palavras, oferece um sacrifício em palavras, que é puramente feito de amor, não como se Deus fosse ganhar uma coisa através disso, né? E também tem outras coisas também que o sacrifício animal não é muito bem visto por conta de que, enfim, você tem ali no hermetismo algumas, não necessariamente um mandamento muito forte, né? Você tem ali o costume do vegetarianismo, né? Tal, nessas refeições de ação de graças, onde você faz a oração de ação de graças, não é essa oração, é uma outra oração, você ali tem uma refeição vegetariana, né? Você não tem uma refeição com carne, né? É, enfim, isso significa ali uma certa pureza por parte do homem, né? É interessante também notar a palavra sina, sinagiazen, né? Seria essa consagrar contigo, né? Hagios quer dizer santo, né? Sim quer dizer com, né? Então você vai santificar junto com Deus. Tá? Então é mais ou menos isso que significa aqui, né? Que é se santificar em conjunto a Deus, não é você nunca se santifica sozinho, mas sempre em conjunto a Deus, você sempre é, tem ali essa presença divina quando você vai, enfim, pronunciar suas orações, né? E a sua teose, né, a sua divinização, obviamente, é a conclusão desse processo de consantificação junto com Deus, né? E essa autoridade, no caso, seria a herança ali que o homem recebe do próprio pai, né, enquanto ele é a forma do pai, né? Demais é isso, né? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Que a gente encerrou o diálogo. Aí, vocês querem comentar assim por cima? O que vocês querem falar para a gente encerrar essa gravação? Então, Brasil, pode encerrar isso aí. Pode encerrar. Show.